Quarto de cima, 6262. Hoje eu tô com o meu amigo Easy. Como é que você tá, brother? Tudo bem, irmão, e você? Tranquilo. Para você, galera que tá assistindo, a gente tem em formato de áudio no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e tem no YouTube, claro. Você que tá vendo, segue o canal e curte o vídeo, bota um comentário aí se você curtiu e vamos em frente. Esse cara que eu chamei de volta aqui é um dos caras mais assim, eu acho que o nome Easy Mistura é perfeito, porque você tem várias influências, cara, várias coisas de cultura, de música, de história, e eu tava vendo teu conteúdo, e você ainda fez um freestyle, né, recentemente, um Nerdvide, Sim, né, caramba. do Como é que foi isso? Você criou a letra ou foi mesmo freestyle na hora? Não, na verdade, eu acho que eu não lembro o que estava fazendo, aí eu tava com a ideia na cabeça, né, tipo, às vezes você nem escreve no papel, mas você cria a letra na cabeça, então mais ou menos que eu tava formando as rimas na cabeça, e aí, tipo, depois, vou gravar isso aí. É interessante como falar em rap, né, que eu acompanho um pouco. Agora a gente tá nessa era do Future, né, que é uma coisa mais cantada, mais estranha, assim. Eu até gosto, mas como eu sou old school, então eu fico mais, né, um pouco, eu gosto das coisas Jay-Z pra trás. Até tem um cara que eu acho que não sei se é o T-Pain, ou se eu tô confundindo o nome dele, ele é muito bom de freestyle, já vi ele fazendo algumas coisas assim na Hot 97, que é uma das rádios mais importantes do hip-hop assim, nos Estados Unidos. Sim. E aí põe uma batida lá e o cara vai na hora. Eu acho que rapper, assim, eles preparam alguns versos e alguns temas e tal, e chega na hora, faz o freestyle, mas ele já tem coisa preparada, né? Porque eu vi também aquele cara, não sei se você conhece da banda Roots, que toca no Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, yes. Não, Roots é uma das bandas mais importantes de hip hop, e eles fizeram o acústico do Jay-Z e tal, só que o cara que faz a voz, que faz o rap na banda, sim, é o Black Thought, o nome dele. Isso aqui é o nome é o street name, entendeu? E esse cara, ele fez o freestyle mais longo o recorde. Ele bateu o recorde. Ele perguntou qual é o recorde. Aí disseram que era tipo, sei lá, 8, 9 minutos. Ele fez um a mais só pra ficar assim. Incrível a letra dele, mas eu acho que nenhum ser humano, depois eu te mando o link, nenhum ser humano tem capacidade de inventar o que ele falou na hora mesmo, tem coisa de maluco. Bom, então, existem pessoas que inventam. Bom, acontece que, na verdade, eu vim do hip hop também, né, eu vim do rap, então, tipo, hoje eu estou navegando mais nesse mundo mais afropop, black, tipo, nem com dois africanos, com o Soul Shalom, estou mais nessa vibe mesmo, black music, eu navego muito no mundo gospel e tudo isso, mas eu vim do rap, e, tipo, existem vários tipos de rapper, existe gente que tem realmente uma, não sei se eu diria um dom para improvisação, mas eu acho que é muito treino também, né, prática. Eu conheço um cara que foi, na verdade, a pessoa que... Como é que eu entrei no rap? Isso é uma história engraçada também. Eu tenho um irmão mais velho, e aí, quando a gente entrou no ensino médio, nas escolas em geral, no Togo, é frequente ter bandas, né? Então, grupos de rap aqui que começam lá. Então, meio que tinha um coletivo que era tipo um clã. E aí tinha uns 20 e poucos rappers, e um deles era o amigo do meu irmão. Então, eles tinham acabado de lançar um clipe, então eles iam lá pra casa e tal. E aí eu lembro que eles estavam falando de um vídeo deles, aí eu apareci lá e eu falei, ei, deixa eu ir também. Então ele falou, vai lá também, arruma uma calça larga e vem, a gente vai. Foi assim que eu entrei na rap. Eu fui arrumar uma calça larga também, e aí eu comecei a segui-los, né? Mas esse cara, o Explo, ele chama Explo, na verdade a gente chama ele de Explo porque no coletivo todo mundo tinha o nome de explosivo. O coletivo chamava Magnum 7 e eu me chamava Dynamite naquele tempo. Nossa! Aí, Dynamite. O Explosivo, sim, ele era muito bom de improvisação, tipo, ele conversava com você rimando, tipo, ele falava já
o momento ele já falava rimado. Era uma coisa engraçada, assim. Foi. Já tinha o costume de rimar falando. Então, né? tem pessoas por começo, como o Emicida, por exemplo, também. Não sei se você já viu, mas no tempo da rinha de M6, ele era um dos caras mais, tipo, um dos melhores, assim, Qual o nome dele, de você falou? improviso e de batalha, né? Então, existe um momento onde se treina sua mente a pensar rápido, nem a funcionar, nem com uma velocidade maior. Bom, agora, eu acho que existem níveis também, né? Quando você percebe, bom, claro que com o tempo a pessoa se acostuma a pensar e tal, mas eu acho que eu estou numa fase atualmente onde eu estou muito focado em letra, sabe? Estou pensando muito, o que é que eu estou escrevendo. Então, aqui estou numa fase onde eu estou, tipo, calculando muito qualquer coisa que eu falo. Então, isso às vezes atrapalha o fluxo de improvisação, porque você, né, tá medindo as coisas. Eu acho que o lance de improvisar é simplesmente você se deixar ir. Mas qual é a razão de você medir muito as palavras? Bom, quando você observa a cena, né, do rap, e eu acho interessante que eu observo várias cenas, né? Tem a cena do Togo, tem a cena do rap francês, tem a cena do rap dos Estados Unidos, tem a cena do rap brasileiro. Qual que são as particularidades de cada uma? Na África, em geral, a gente é meio nessa vibe, a gente está nesse movimento de música urbana, afropop, de dançar e tudo isso aí. Então, tipo, você não vê muito conteúdo, assim, às vezes são, e, tipo, bom, a gente canta muito temas do dia a dia. Então, você encontra muito isso no estilo lyrical, assim, né, no tipo de coisa que as pessoas escrevem. No rap francês, eles são muito engajados. Isso parece um pouco com o rap brasileiro, né, eles são meio, né, tipo, crítica social, nem temas, coisas políticas, às vezes, que usam nas letras e tudo isso. A diferença entre o rap francês e o rap do Brasil é que o rap do Brasil, bom, eu acho que agora estamos numa nova onda de trap e tudo isso aí, mas parecia que era mais purista. Eu acho que 3 anos para cá melhorou muito, mudou muita coisa, não dizer melhorou porque mudou, mas antes parecia que era muito mais purista. E aí era, tipo, parecia que se você cantasse alguma coisa e não estivesse criticando nada na sociedade, não estivesse nem falando nada tão, assim, militante, você não está fazendo rap. Protesto, né? Só que o rap veio com vários propósitos, né? Então tem o propósito da diversão que tem que ser incluído. Agora, qual é o contraste com o rap dos Estados Unidos hoje em dia? Parece que você escuta a mainstream e ninguém tá falando nada. Tipo, eu acho que tem um momento que eu fiquei enjoado, às vezes, de ouvir música americana, porque tanto no R&B quanto no rap, parece que ou tá falando de sexo, ou tá falando de, sei lá, ostentando o seu drip e seus colares novos, e o dinheiro que tem na conta, mas, tipo, parece que às vezes fica vazio de sentido. A gente estava falando de rap e eu estava lembrando, assim, esse freestyle que você fez me lembrou também algumas coisas do Designer, né? Que é aquele do Panda. Algumas coisas assim que ele criou um estilo, né? Eu nunca mais ouvi falar. Ele criou um estilo, mas assim, ficou só naquela vibe ali, naquela música. Na verdade, o interessante com o rap nos Estados Unidos é que todo mundo é diferente, sabe? Eu acho que isso é uma grande... Eu estava falando, por exemplo, hoje em dia você encontra muito na mainstream, muita letra vazia, mas tecnicamente eles são os melhores. Tipo, até, né, de wordplay e de lírica, assim, de técnicas de escrita, técnicas de flow, eles, tipo, você nunca vê 2 rappers que são iguais. Todo mundo é todo mundo e, tipo, ninguém quer ser igual ao outro, porque todo mundo tem que ter originalidade. Isso, às vezes, eu sinto falta em outros públicos. Mas eu acho que os que estão no topo não querem ser iguais uns aos outros, mas tem muita gente tentando copiar o Future, muita gente tentando copiar o Drake, mas é um pessoal de segundo escalão, assim, né, que até... Exatamente, tipo, se existe um nível onde quando você chega, você precisa ser você, tipo, e eles falam muito, né, na indústria musical americana, assim, eu acho que é uma coisa velha, assim, não precisa de mais um Stevie Wonder, já tem um. Exato. Então não precisa de mais um pouco isso também, né, de uma coisa nova. Você tem isso dessa coisa da identidade, né, assim, eu vejo, e eu falando com vocês aquele episódio com Soul Shalom,
eu acho até curioso o quanto vocês são diferentes. Eu fico pensando, eu fico até tentando achar qual é o problema aí. Fico tentando achar algum, né? Porque eu vejo vocês tão livres, assim. Em geral, artista católico é mais, tem um pouco mais de medo de se expressar na arte em geral, né? Fica assim querendo só se adequar à música aqui, X, Y, que fulano tá fazendo e tal. E vocês são muito livres e são muito culturais também, né? E aí, você tinha dito que você é de Togo. Eu Sou de fiquei Togo. pensando, de onde vem tua criação católica? Você vem de lá? Porque eu acredito, eu não sei se todos os países da África, mas existe um sincretismo religioso, né? Como é que é a história? Como é que é a tua história nesse sentido, assim? Bem, no Togo é interessante que você encontra todas as religiões que você quiser, assim. Bom, todas não, mas nem. Você encontra uma porcentagem de muçulmanos, você encontra uma porcentagem de cristãos, você encontra. E, tipo, de cristão tem católico, tem evangélico, tem metodista, tem. Sim, Você encontra até budista, você encontra e tudo isso aí. Então, acho que, bom, culturalmente, eu acho que as pessoas já estavam, as religiões nem de, da espiritualidade africana, nem de matriz e tal, eu acho que culturalmente a gente já era treinado para conviver com vários cultos, vários tipos de cultos. Então, acho que foi natural, assim, o cristianismo se implantar. Bom, agora vamos focar um pouco na minha história. Eu nasci, na verdade, num lar cristão. A minha mãe, engraçado, minha mãe estava indo ser freira quando ela conheceu meu pai. Ela estava no nossa, processo assim. Aí ela estava, tipo, na faculdade para fazer um curso mesmo, tipo, de espanhol e tudo. Ela estava entrando no curso de letras lá para fazer espanhol, para entrar, porque a congregação que ela queria entrar era na Espanha. Aí nesse processo conheci meu pai, aí casaram finalmente e tal. E então minha mãe sempre foi muito espiritual. Meu pai também, só que meu pai era aquela pessoa que, tipo assim, se Deus existe, eu quero conhecê-lo. Eu quero saber quem é ele. Então vou procurar até encontrá-lo, sabe? Então sim, acho que ele teve esse tempo de pesquisa assim. Eu lembro que meu pai ele tipo pesquisava muito. Então acho que de ler livros, eu lembro que ele tinha uns livros gigantes assim de astrologia que eu ia fuçar quando eu era criança. Ele estudava todo mundo assim para ouvir. Ok. interessante. Hoje, engraçado que uns anos atrás eu fui perguntar para ele, então, o que você acha sobre sobre astrologia, por exemplo? Né, ele conhecia do assunto. Aham. Eu lembro que dele ter falado para mim assim, então, são conhecimentos que às vezes é legal você ter, mas no fundo você não precisa disso tudo. Jesus é Senhor. Mas É, mas, assim, desde criança eu tive esse background, assim, eu cresci na igreja, fui coroinha, cantei no coral da igreja, eu fiz tudo que as crianças faziam na igreja. Só que, até um certo ponto, isso tudo era teoria e tradição para mim. Eu sim, falo muito para as pessoas que o amor de Deus, existe um momento onde ele tem que passar de teoria para vida real para você. E sim. quando isso não acontece, Jesus, ele é o cara do filme para você. Então, Jesus era o cara do filme para mim até uns 13 anos, Aham. mais ou menos. E a minha primeira experiência, aconteceu várias coisas depois, mas a primeira experiência foi quando eu sentei numa capela. Eu lembro que minha mãe falava com Deus, tipo, ela ficava sentada 1 hora orando e ficava, o que ela está dizendo para Deus? Ah, Porque eu não conseguia orar 5 minutos. que é uma O hora, que eu né? vou contar para ele? E ela dizia que Jesus tinha que ser meu amigo, que eu tinha que conversar com ele, Sim. e eu aprendesse a ouvir, ele me responderia. E ficava, mas Deus vai falar comigo? Só que aquele sábado eu fui me confessar, não tinha padre na paróquia. Aí eu falei, você tá na capela, eu vou resolver diretamente com Deus. Então sentei lá e falei, Jesus, eu fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Me perdoe. Amém. Aí eu levantei para ir embora e alguma coisa me disse. Hoje eu sei que era o Espírito Santo, né? Mas não tem que saber. Tive uma ideia assim de, vamos ficar aqui 15 minutos só. Aí eu fiquei, tá. Aí eu falei assim, Jesus, eu vou conversar com você durante 15 minutos de tudo e de nada, como minha mãe disse que eu posso fazer. Aí eu sentei lá, eu conversei, só que em vez de 15, eu passei 30 minutos e eu levantei com uma sensação que eu nunca tinha experimentado. Eu simplesmente queria abraçar todo mundo, eu estava leve, eu estava feliz, eu Sim. estava eufórico, né? Na minha cabeça estava tipo assim, eu estou eufórico. E eu fui para Aham. casa, assim, eu lembro que eu cheguei em casa, minha mãe já bateu o olho, e você tá feliz, né? Tá diferente, sim.
Aí eu contei para ela aquilo que tinha acontecido, que eu sentei na capela, conversei com Jesus 30 minutos e eu levantei assim. Aí ela sorriu e falou, isso aí é a presença de Deus que eu falava para você. É. E eu fiquei com isso na cabeça, presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus. Então eu falei, no outro dia eu vou de novo para ver se acontece. Aí, outro dia eu vou de novo para acontecer. E aí eu comecei a criar esse hábito de conversar com Deus. Aí depois eu tive um encontro com o amor de Jesus, assim, em 2010, que foi um processo, assim, meio longo, mas meio muito forte, assim. E eu acho que considero que eu me tornei cristão em 2010. Tipo, até lá eu ia para a igreja, sabe? Mas Faz sentido? foi uma ocasião específica o que aconteceu em 2010? Bom, na verdade foi muita coisa. Eu lembro que eu comecei a criar esse hábito de falar com Deus, mas ele ainda não era prioridade para mim. Ele era um cara legal que eu ia conversar de vez em quando, sabe? Uhum. Em 2010, bom, várias coisas aconteceram. Minha mãe estava em fase terminal de câncer, a minha vida estava bem assim, né? Eu estava terminando um relacionamento, primeiro namoro, sabe? Tipo assim, a gente estava junto 2 anos, o amor da minha vida, Uhum. não sei o quê. E várias coisas na minha vida, tipo assim, tinha uma coisa com uma pessoa que eu era muito próxima, que ela contou umas coisas também ligadas a alguns espíritos, assim, eu fiquei bem com medo, assim. Bom, enfim, eu precisava nesse momento de uma pessoa que conhecesse Deus, tipo, não que ia para a igreja. E eu lembro que na minha sala de aula tinha uma menina que era, todo mundo dizia que ela era maluca, porque ela era tão apaixonada por Jesus, Sim. que tudo era Jesus. Tipo assim, qual o problema dessa menina? Tudo é Jesus. E por isso que é importante a gente ser testemunho, porque mesmo que as pessoas rejeitam você no dia que elas precisam de Deus, elas sabem que você conheceu, sabe? Exato. E aí, eu fui eu fui aquele dia falar com essa menina, né? Sandra, eu tô mal. Eu peguei o papel e escrevi, né, que eu tava mal, né, eu mandei para ela. E ela pegou e respondeu no papel que Deus me amava. E umas coisas que eu já sabia, que teoricamente a gente sabe. Só que às vezes a gente precisa saber no coração, sabe? Então acho que ali foi o momento onde começou a me tocar as coisas que escrevia diferente. Eu falava, me diz mais. Ela dizia, me diga mais. Ela dizia. E ela pediu, ela falou, faz um parcial de 7 a meio-dia, bebe água normal, você reza de manhã, você reza de meio-dia, você come. E aí ela pediu para eu ler João 14, 15, 16, 17, um capítulo por dia. Eu lembro que no primeiro dia eu jejuei até meio-dia, eu li João 14, normal, e eu tive um sonho naquela noite. No outro dia eu cheguei na escola, e aí a menina, a Sandra, ela chegou em mim assim, o que você sonhou ontem? Aí então, eu tô lembrando de flashes, mas eu não lembro assim claramente. E ela começou a me contar meu sonho. Caramba! Aí eu fiquei, ui? Aí no outro dia eu fui com mais empolgação ler o resto, né? Eu vou ler João 15 logo. Aí eu li que tudo que eu pedisse em nome de Jesus, Deus faria. Eu falei, tá, eu quero ver. Aí eu comecei a pedir tudo que passava por minha mente, assim, eu quero que isso aqui aconteça em nome de Jesus. Tipo, testando, sabe? Eu acho que eu sou africano, então, tipo, na África a gente sabe que existe muito poder disponível, que existe, você cresce vendo pessoas fazendo demonstração de poder. Você sabe que existem espíritos que você pode invocar, que podem fazer coisas. Então, meio que quando me contaram, eu falei, eu quero ver. Então, eu comecei a testar. Vou fazer isso aqui em nome de Jesus. Aconteceu. Isso aqui em nome de Jesus. Aconteceu. Quero que o fulano ia para casa me ver. 15 minutos depois, o fulano estava lá. Tipo, a última coisa que ele falou, eu quero que chove. E aí passou um tempo, começou a chover, e aí no outro dia, eu cheguei à escola direto na Sandra, me fale mais sobre esse bagulho de Jesus aí. Aí, eu lembro que no quarto dia, que foi quinta-feira, eu jejuei até 7 horas da noite. Por quê? Eu não queria parar, porque a sensação que eu tinha de alegria, de me sentir amado, assim, que eu tinha quando eu passava 1 hora conversando com Jesus na capela, e que depois parece que passava, a partir daquele momento eu tinha isso o tempo todo, eu me sentia amado o tempo todo, era uma coisa palpável, assim, tipo, caraca, Deus me ama e é real, e eu tô aqui, eu tô sentindo, e eu sei que eu sei, sabe? E eu lembro que eu cheguei na escola, assim, no dia seguinte, eu falei, Sandra, sabe até que horas eu jejuei ontem? Todo orgulhoso de mim. Aí ela olhou nos meus olhos e falou, então, até 7h30 mais ou menos, mas não faça mais isso, você precisa se cuidar também. Aí eu falei, essa menina tem alguma coisa que eu quero. Então,
E aí, eu acho que foi sexta-feira que eu cheguei nela e falei, Sandra, então eu também quero trabalhar por Deus. E ela olhou para mim e falou, então, você não trabalha por Deus, você trabalha com Deus. E eu, tudo bem. E ela, mas você não faz nada, você só tem que estar ali, estar, tudo bem, eu quero. Aí, ela falou uma frase para mim que mudou a vida, que, na verdade, quando eu conto para as pessoas, não é nada demais, mas para mim foi muita coisa. Ela falou, eu quero você na caminhada com Cristo. Você faz parte. Foi isso que ela falou. E aí, aquele dia foi o dia que eu realmente, assim, tá, Jesus, o que você quiser, eu tô aqui. E engraçado que foi nesse período que eu estava vivendo isso aí tudo do primeiro amor, de tudo isso muito palpável, foi claro que Deus me amava, que minha mãe morreu. E os meus maiores testemunhos ainda foram ligados à morte dela, porque eu acho que, tipo, eu lembro que eu pedi 3 coisas para Deus. A primeira foi que eu falei, se você tirou minha mãe, a partir de agora você vai ser minha mãe. E eu comecei a ver Deus presente de uma forma que eu era a sombra da minha mãe. Tipo, você vê a minha mãe, olha que eu tô ali perto. Eu comecei a ver ele se manifestar de uma forma que eu comecei a perceber que então o conceito que eu tinha de Deus, que era um cara distante que morava lá no céu e eu aqui na terra que é longe, e que ele devia estar ocupado com coisas mais sérias, esse conceito mudou, que eu comecei a ver que ele tinha tempo para ouvir minhas bobagens. Segunda coisa, eu pedi para ele dividir a dor comigo, porque eu falei, está escrito na Bíblia que você tomou sobre nossas dores. Então, tipo assim, você vai ficar com 90% da dor, eu vou ficar com 10% que eu sou mais fraco. E aí, eu comecei a ver assim, eu senti uma paz desde aquele momento até hoje. Eu falo da morte da minha mãe rindo, e as pessoas ficam, mas como assim? Porque eu sei o que é você transferir sua dor para Deus e você, tipo, estar em paz. Sensacional. E, enfim, isso em 2010. De lá para cá, passou 10 anos, muita coisa aconteceu. Eu fui batizado do Espírito Santo depois, eu tive Fusão 1, tive Fusão 2 no Brasil, tive várias coisas rolando assim. Então, mas, basicamente, minha história é assim, eu falo muito que eu cresci numa tradição cristã, mas depois eu escolhi ser cristão porque eu vivi, e eu sei, tipo, eu sei o que eu sei, sabe? Sim. Eu achei sensacional esse caminho, né? Eu fico curioso muito sobre história, porque uma coisa é a gente aqui brasileiro ter alguma influência, né, de europeus e de africanos e dos nativos da América. Mas eu tenho uma curiosidade muito grande porque eu vejo você, um africano, morando no Brasil, católico, e uma coisa é olhar para a Bahia e ver o sincretismo religioso lá, e ver que existe uma mistura e pessoas frequentam a igreja e vão para o candomblé e etc, né? E não veem problema nisso. Isso no Togo também tem. Então, mas aí o que eu quero saber tem, claro que tem, em qualquer lugar, mas a forma de viver isso, por exemplo, nós aqui no Brasil, os cristãos, eles olham para seitas e outros cultos e acham, e tomam como conclusão que aquilo é do mal. Como é que funciona isso no teu país? É a mesma coisa, desse jeito? Interessante. Eu acho que são vários pontos de vista. Bom, vamos lá. Antes do cristianismo chegar na África, existia uma forma de espiritualidade. E olha que interessante. Nas religiões tradicionais africanas, você percebe que existe um conceito, existe um Deus superior, né, que criou tudo, e tipo que é interessante que as pessoas, o conceito é que existe esse Deus, mas nós não somos dignos de ter acesso a ele. E por isso que tem intermediários que são os orixás, por exemplo. Sim. Né? Bom, agora, tirando isso, existe esse lado espiritual que é muito, não sei porquê, mas na África é uma coisa muito palpável, é uma coisa, para a atmosfera espiritual é mais ativa, não entendo direito ainda. É cultural, né? Isso, não é a religião, né? A gente vê que existem espíritos bons e espíritos ruins. Até que não, eu realmente nem cultural, tipo, você vê que parece que, por exemplo,
você vê manifestações espirituais mais frequentemente lá do que aqui. Tipo, você vê, por exemplo, lá no Togo, pode chegar bruxo na igreja e falar que é bruxo que veio testar poder contra o poder do... É uma coisa comum. Aqui, parece que os espíritos trabalham mais quieto, não sei. Então, lá, o processo de formação para a fusão são 6 meses na renovação que você, tipo, formar durante 6 meses para você ir pronto para a batalha espiritual, porque vai. Aqui, às vezes, eu lembro que quando eu cheguei no salão, né, eu via, às vezes, preparação de retiro, e não via ninguém, tipo, não via assembleia de oração e preparação, e eu ficava, mas eles não estão preparando o retiro? Sim. A galera ficava, mas ele prepara, mas tipo, o Togo tem missa de cura no domingo, Sim. Na quarta-feira já tá todo mundo da renovação rezando junto, quinta tem já orando, ouvindo, assim, tudo, muito porque mais a galera rápido, sabe que vai acontecer coisa. Mas, agora, que eu olhar, a gente sabe que tem gente que o poder está disponível. Você pode usar para o bem ou pode usar para o mal. Tem gente que vai usar para o mal. E tem gente que vai usar para o bem. Então, acho que é um olhar um pouco mais né, discernir para que a pessoa está usando o poder dela. Ela está sendo ruim, porque até dentro da igreja tem gente que vai usar para... E aí, aquele negócio, né? O que você está fazendo com o seu poder, que é a primeira abordagem, assim. Que tipo de pessoa? Então, as pessoas não são classificadas ou julgadas segundo a religião, mas elas são julgadas segundo o seu comportamento, segundo os seus frutos. Faz sentido? Sim. É uma meritocracia, mais ou menos, né? Interessante. Agora, bom, eu acho que é uma coisa minha mesmo, assim, desde que eu comecei a experimentar, né, eu penso muito assim, algumas coisas é melhor não misturar. Eu evito misturar porque, por exemplo, se eu tiver 10 pessoas comigo, ok? E aí, sei lá, se eu estou pedindo nada para 10 pessoas, e aí aquele que eu estou... E são pessoas que eu não estou... Se tiver pessoas físicas, o fulano ligou e resolveu o problema. Vou agradecer o fulano. Mas aí são pessoas espirituais, então não estou vendo. E aí, se eu pedir para você, para ele, pedir para todo mundo, e no final acontecer, quem que eu agradeço? Vocês todos ou individualmente quem? Quem que toma o mérito, sabe? Sim. Então, é em função disso que eu falo, né, que é melhor, eu estou trabalhando com você, estou trabalhando com você. E eu sei também que na minha Bíblia está escrito que eu sou separado, né? Então, tipo assim, que eu sou dele e que ele tem ciúme de mim. Então, se eu sou de Deus e Deus tem ciúme de mim, eu prefiro... E ele me amou tanto que eu não preciso se preocupar com essas coisas. Não, mas eu acho interessante que existe no teu discurso uma mistura do conhecimento evangélico, do conhecimento e do que a teologia afirma, né, com a tua experiência cultural do teu país. Então você diz, por exemplo, existe o poder e as pessoas usam para o mal ou para o bem, dizem que existem entidades, eu posso me relacionar com X ou Y, mas aí você volta para o evangelho, mas Jesus e eu sou separado e tal. E aí, se você fosse ouvir o mesmo discurso, mas de uma autoridade católica, um cardeal, alguma coisa assim, ele iria definir o tal poder e os orixás e tal como algo demoníaco, assim, uma palavra diferente para descrever, né, a coisa. Mas eu acho curioso isso, que aí você, ou os seus conterrâneos olham com menos pavor, ou com menos rótulo, né? Que é uma coisa um pouco mais da vivência, da cultura, né? Sim. Assim, eu acho que eu não acho, eu sei que o diabo existe e que ele é ruim, mas ao mesmo tempo eu não consigo acreditar que tudo é o diabo. Pois é. Sabe, exatamente. Porque, sei lá, tipo, Deus é tão bom que eu não acredito que ele simplesmente teria adonado todo mundo e deixado o diabo fazer o que ele quiser sem intervir na África antes dos europeus chegarem. Todo mundo que morreu foi pro inferno? Não acredito. É complicado. Porque tinha pessoas boas. Mesmo, né? Tinha gente que fazia, que, tipo, né?
sabe? E claro que existe esse lance de quem estiver com a lei ser julgado em função da lei, quem estiver sem a lei, quando fala lei, né, da palavra, ser julgado sem, né, as mesmas coisas, né, porque eu sei algumas coisas que Deus vai me cobrar, que para quem muito foi dado, muito será cobrado. E claro que existe uma pessoa que talvez nunca abre uma Bíblia, e quando ela morrer, Deus vai perguntar para ela em função da consciência dela. Então, e aí? Mas, sei lá, eu acho que o mundo espiritual é uma coisa muito complexa ainda, que às vezes a gente se pressa para rotular e definir sem entender claramente. Sabe? A gente às vezes fala de muita coisa que a gente não conhece, não experimentou, não... Bom, claro também que você vai sair experimentando tudo, porque é perigoso. Mas às vezes eu acho que a gente tem muita pressa para julgar algumas coisas, porque isso até dentro da igreja, às vezes parece que, parece que a gente tem uma caixa de funcionamento do Espírito Santo, ele tem que dizer assim. E se ele não está fazendo assim, é o diabo. Eu lembro quando começou, eu pesquisei sobre avivamento, sobre movimento carismático, e, quantas vezes no início... Eu tenho um amigo que até hoje, que é cristão, fala para mim que o de orar em línguas é do diabo. Só porque não se parece com a doutrina que ele foi treinado a acreditar. E aí é perigoso, porque você está chamando o Espírito Santo de diabo. Né? Às vezes a pessoa diz as coisas por ignorância, então assim, não tem nenhuma intenção, a má intenção de falar, né? Agora deixa eu só deixar claro uma coisa, a gente está tendo um delay muito, muito grande na conversa, então estou preocupado com quem for assistir isso, né? Às vezes eu falo as coisas você não está ouvindo, ou então quando eu digo demora um pouco para você responder e tal, mas eu acho que é só para deixar claro que tem gente que não vai estar acostumada a isso. De qualquer modo, cara, eu estou achando muito interessante você estar falando, eu acho que tem a ver com essa história toda de cultura, dessas diferenças, né? E aí, o que é que te fez vir para o Brasil? O que aconteceu? Por que você saiu de casa? Bom, eu vim para o programa de intercâmbio, né? E é engraçado que um ano antes eu nunca teria... se alguém tivesse me falado, você vai para o Brasil ano que vem, eu só tenho, sei lá. E... lá no Togo, normalmente, o governo oferece algumas opções de bolsas para os meus alunos depois do vestibular. E aí, a Bolsa do Brasil, a menos conhecida, era a que ninguém sabia, assim. Hoje, eu acho que a galera sabe mais. 3 anos atrás, pouca gente sabia. Aí, eu tenho uma tia que era amiga de um padre, que tinha um irmão, padre que morava aqui, contou para ela que esse programa de bolsa. Aí ela falou, você não quer tentar? Aí eu, tá bom, fui deixar meu documento assim, porque minha tia falou. Só que existia, eu acho que Deus já tinha seus planos também, que foi, eu fui o último a chegar, Nilson foi o primeiro a sair, e aí eu cheguei aqui. Na minha cabeça eu vim para estudar, mas depois percebi que nem existe muita coisa. Hoje eu olho para minha vida e eu percebo que eu tinha que estar aqui neste momento. Sim. Por vários motivos, assim, eu acho que pelo crescimento pessoal, tanto pelas circunstâncias nas quais eu vivo hoje em dia, e também pela minha história espiritual, assim, eu vejo muito, eu comparo muito algumas coisas da minha vida espiritual, assim. Eu não sei se vocês sabem, eu acho que pouca gente sabe disso no Brasil, mas atualmente, todos os lugares onde teve avivamento estão com os olhos postos no Brasil, porque existem várias promessas de um avivamento que vai começar na América Latina e no Brasil, que o Brasil tem um grande papel em relação a isso. Então, se você for em todo lugar na Europa, hoje em dia, onde as pessoas, onde tem revivalist, não sei como é que chama revivalist em português, gente ligada ao avivamento, tá todo mundo olhando o Brasil. Os poderes que rolar no Brasil. E a gente no Brasil às vezes não sabe, né? Aqui. Mas como é que você define avivamento? O que é que significa isso? Não sei como é que eu traduzo avivamento. É como se fosse uma onda de vivimento do Espírito Santo, sabe? Não sei se eu diria um batismo em massa, mas parece que o Espírito Santo ele trabalha estações em várias ondas. Durante o momento, pronto, vamos lá.
Não sei, você é do Shalom, né? Ou você era? Sou postulante. Tá, ok. Existe a revista Escuta, certo? Sim. E aí, na revista Escuta, eu acho que foi de 2018 ou 2017, havia umas pesquisas assim, sobre um batismo de amor, que Deus estava prometendo, por exemplo. E esse batismo de amor, eu já tinha ouvido profecia sobre ele em 2016 ou 2017, porque Deus já estava avisando isso aí. Eu acho que no início de 2017 tinha um missionário americano chamado Bob Corner, I think his name, Bob Corner. Ele já tinha falado sobre isso, que Deus estava prometendo um batismo de amor antes de derramar o poder dele. Então, existem coisas que Deus faz em momentos específicos. Existem promessas, por exemplo, de como é que o número dado de pessoas que Deus prometeu vai trazer para ele nesta geração. Entendi. Não lembro se era 2 bilhões de jovens, alguma coisa assim, que Deus estava fazendo, que Deus prometeu que ia trazer para ele nesta geração. Existe, e hoje, quando eu olho para o Brasil, eu vejo o Shalom. Shalom é uma resposta assim, muito clara assim, para mim. Se você lembra que quando cheguei no Brasil, eu tinha um conceito de Brasil diferente do que eu encontrei, que na minha cabeça era tipo assim, caraca, todo mundo é muito tão no Brasil. Porque você vê os jogadores fazer sinal da cruz, você vê nas novelas da Graçosa às vezes. E aí eu cheguei nesse Brasil do outro Brasil. É bem mais complexo. Aí eu lembro que quando eu cheguei no Hallelujah, no Festival Aleluia em 2013, que uma amiga me arrastou para lá, eu cheguei, eu olhei, eu fiquei, caraca, tipo, mais de 300 mil jovens ali orando, e fiquei, o Brasil, né? E aí, mas eu vejo esse mover que Deus tem entre os jovens. Parece que hoje em dia a faixa de idade de pessoas que estão se convertendo, que estão entregando a vida para Jesus, está entre 13 anos de idade e uns 20 e poucos. Sim, tá, tô entendendo. E isso tudo são coisas que já tinham sido metidas por Deus antes. Existem várias pesquisas, assim. Eu ouvi falar de algumas coisas assim, e tem gente. Teve época no Brasil que o pessoal começou a chamar de a nova onda, a quarta onda, e voltaram a falar sobre isso recentemente, mas é uma minoria, e eu acho que tem a ver também com a forma de rezar. Tem gente que imita animal. Eu acho um pouco estranho. Isso é twisted. Essa parte de imitar animal, eu não sei se eu... eu ouço falar, eu também nunca vi. Pra mim também. Mas é interessante, mas também importante saber. Eu tenho um amigo muito sábio chamado Big, que é o segundo africano de 2 africanos. E ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala que a primeira voz que você ouve muitas vezes é Deus. Tipo, Deus fala primeiro. Quando Deus fala, aí Satanás também para falar a versão dele. Vamos ver, ilustrações. Deus falou para Adão e Eva, vocês podem comer tudo que vocês quiserem, tirando a fruta. Satanás chegou e falou, Deus falou para vocês não comerem nada. Então, quando Deus promete alguma coisa, o diabo vem, e também ele vem twist. Como falar twist? Confundir. Então, muitas vezes Deus começa a mover, você vê alguma coisa que Deus começa a fazer, uma onda de um movimento espiritual assim, do Espírito Santo. Pouco tempo depois você vai perceber infiltrações. Algumas coisas começam a acontecer. Você vê gente usando mal, você vê gente outros espíritos imitando isso. Existe muita coisa que acontece. Então a gente tem que ser muito vigilante. Sobretudo, né, em relação a essas coisas espirituais, em relação a essas coisas né, porque claro que o Espírito Santo é livre, ele faz o que ele quer, mas ele tem ordem, né? E por isso que a gente tem que conhecer Deus. Eu acho que não existe você funcionar, fluir direito com o Espírito Santo sem você mergulhar na palavra de Deus. Então, era e se você não conhece o comportamento da pessoa com quem você anda, pode chegar a qualquer pessoa e dizer que ele fez alguma coisa para você. Desculpa interromper, eu ia falar isso mais cedo sobre
aquela tua experiência de oração, né? Existem duas coisas, é a nossa decisão, mas é indispensável que Deus queira agir, que você peça a Ele, permita que Ele haja, né? Eu acho que todo começo, tem muita gente que struggle, né? Tem dificuldade com ter oração diária. E uma das coisas que a gente tem que lembrar é que todo começo de qualquer coisa na vida é difícil. A gente, para Sim, praticar um idioma, ou um esporte, ou um exercício, seja do que for, seja oração, o que for, a gente no começo vai sentir muito mais dificuldade, vai ter vontade de desistir. Então, cabe a nós, sim, a dedicação, o foco, o exercício, mas também tem essa coisa de pedir a, que Deus dê essa graça, né? Que é mais ou menos isso que você estava dizendo, né? sim, sim. E é muito importante ter discernimento. Uhum. Eu acho que, sabe, quando 2010, 2011, eu descobri que Deus falava. Sim. Que até lá, eu não sei, na minha cabeça, não é porque que eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que eu imaginava uma coisa para os super cristãos, e na minha cabeça eu não era um, então Sim. Deus não ia querer falar comigo. Ah, Porque eu descobri que Deus falava com as pessoas. Aí eu falei, tá, então eu quero que você fale comigo também. E eu comecei a pedir. Só que como é que eu fazia para ouvir? Não sei. Então eu comecei a, tipo, perguntar para as pessoas acerca de mim. Como é que Deus fala? Eu tenho uma tia que é pastor. Minha família tem, né, tem freira, tem pastor, tem a galera do batuque, tem tudo. Eu tenho uma tia que é pastora, que ela falava para mim, então, aquele livro preto que você tem, que era a minha Bíblia, que era preta, ela falava, mais dele você te dentro de você, mais fácil vai para Deus te falar. E eu ficava, mas eu não quero ler a Bíblia, eu quero ver assim, filho, sou eu, ah, sabe? Eu conheci outra galera da reação para quem eu fui perguntar. E aí me disseram, não, isso aí é o dom de escuta que você tem que pedir para Deus. E na minha cabeça eu entendi, caraca, agora eu tenho que ter poder para Deus falar comigo. E aí, durante um ano, todos os dias eu falava, tipo, as pessoas diziam, você tem que silenciar, e, tipo, esvaziar a sua cabeça para Deus falar. E minha cabeça, desde que eu sou criança, ela é muito assim. Então, como é que eu ia calar a cabeça? Eu calava a boca, minha cabeça ficava a mil, mas eu nunca vou conseguir ouvir Deus. E durante um ano eu pedi a Deus, eu quero esse dom de escuta que você falou, eu quero esse dom de escuta, e disseram. sim. Depois de um ano, 15 de agosto de 2011, aconteceu alguma coisa, aí eu comecei a ouvir Deus. Então uma irmã chegou e me ensinou as coisas mais, tipo assim, o que é que eu percebi nesse processo? Antes de ter a resposta correta, assim, manifestada, que Deus já tinha respondido, Deus já falava comigo, mas eu só não sabia. Mas durante esse tempo ele teve discernimento. Eu comecei a associar algumas coisas que normalmente eu não associava. Tipo, eu via uma passagem, ela ligava com outra. Alguém falava alguma coisa, eu associava com alguma coisa, tipo, tinha sido feito ou seria feita. Eu comecei a ver algumas coisas detalhes que eu não via antes. Por que isso é importante? Eu associo muito o fato de a gente, na verdade é um relacionamento que a gente tem com Deus. Uhum. Então, se eu chegar em casa e eu fazia uma brincadeira com a minha mãe, eu tocava na campainha e aí tampava o buraquinho um Olho negocinho de mágico. olhar para fora ali, Ah. e aí ela falava, quem é? E aí eu, tipo, troca de timbre e falava, sou eu! Não sei o quê. Só que minha mãe, mesmo com todas as variações que eu podia imaginar do meu timbre, ela sabia que era eu, que ela me conhecia. Sim. A mesma coisa eu acho que acontece com Deus. Quando você conhece Ele, quando você sabe como é que Ele funciona, como Ele pensa, porque a Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo, né? A Bíblia fala sobre a gente ser transformado na renovação da nossa inteligência. É tudo para dizer, então, galera, aprenda a pensar como Deus. Sim. E aí, quando você entende como é que Deus funciona, como Ele pensa, você não é mais enganado por algumas coisas. É. Você passa a entender quando ele fala, por exemplo, que é misericórdia que eu estou procurando, não é sacrifício. Porque você vê que, tipo, de fato, não importa os rituais, não importa o rito, não importa, bom, claro que importa, mas não é o mais importante. O mais importante é o amor. Ah, com O certeza. Tem amor que que ter a liga você base e ele, o amor inicial. que liga você, o amor que liga você e as pessoas que de você. É.
você não tem a base que é a certeza da existência de Deus, que Deus é amor e que Ele te fez e que Ele existe dentro de você para isso, não adianta o rito. Então, mas o rito é Exato. importante se tiver baseado no amor. Eu lembrando que eu tinha um negócio muito latente lá pelos meus 18 anos e que eu atribuo a um dom que Deus me deu e depois eu meio que sem querer fui deixando de lado, mas eu tenho até hoje. Assim, não foi intencional deixar de lado. Era uma coisa que antes eu achava que era intuição. Mas hoje eu atribuo mais assim a voz do meu anjo da guarda. Eu acho que pode ser as duas coisas, porque existe uma linha que pensa assim que nós carregamos ainda alguns resquícios dos dons préternaturais, que é, vamos dizer, entre aspas, antes do pecado original, que a existência do homem, né, e da mulher era para ser muito mais cheia de dons sobrenaturais, né? De capacidades e tal. Então eu acho que a intuição é um filhotinho, um grão de areia daquilo que a gente poderia, né? E também essa coisa do anjo da guarda. Eu até hoje tenho um pouco uma voz que me diz, isso aí é melhor você não fazer. Ou então, é melhor você falar com a pessoa tal. E aí toda vez que eu não faço, a coisa acontece e dá errado. E antes eu tinha uma coisa, com 18 anos era muito mais latente, era assim, fulano vai me ligar. Ligava, na hora. Então era muito sensível a esse tipo de coisa, né? E aí eu acredito é que... só aquela vozinha que fica. But devem ter... Lord help me say this the right way. Eu acredito que nós somos seres humanos, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, certo? Então nós fomos feitos espírito, alma, corpo. Deus é um espírito, né? Jesus falou de volta. Então, por isso que nós fomos criados espíritos, por isso que nós podemos ter comunhão com espíritos, por isso que nós podemos comunicar com espíritos, por isso que nós podemos falar com eles. Agora, nós vivemos atualmente no plano natural. Então, nós precisamos de um corpo para poder fazer as coisas no mundo natural. E aí nós temos uma alma que é como se fosse uma ponte entre o espírito e o corpo, né? Alma, falo da mente. Então, desde seu cérebro até seu subconsciente, assim, né? O pacote todo. Sentimentos, emoções, tudo isso aí. Ok. Tem um livro do Padre Armot, não sei se você já ouviu falar dele, Não. Que é exorcista, eu acho que ele já leu. Ele escreveu uma tese chamada Summa Demoniaca, que é tipo um livro de demonologia. E uma coisa interessante que ele fala é que espíritos comunicam por alguma coisa que eu li em espanhol, que era tipo, como se fosse espécie inteligíveis, se eu traduzir. É como se fosse modo de comunicar dos espíritos e transmitir pensamentos. Tipo, ele passa o que ele está pensando. E aí, tem um cara que chama Sean Boltz, que ele fala que a mente é o tradutor de Deus. Como é que isso funciona? Deus, quando ele fala com você, ele fala no seu espírito. A forma que você capta depende do receptor. Então, tem gente que, às vezes, tem um sentido mais aguçado que outro. Eu lembro que eu falava muito assim, eu sou mais de ouvir do que de ver. E sempre que eu falava isso, o Espírito Santo me repreendia. Tipo, não fale isso. Eu lembro que um dia eu falei, mas eu não vejo visualização. Aquele dia a gente foi no ministério orar, parecia diapositivas assim. Porque Deus funciona como é que Ele quer, né? E a gente tem sentidos que a gente precisa treinar. Então, pode ser que Deus fale a mesma coisa para 3 pessoas. Uma pessoa veja uma imagem, uma pessoa sente alguma coisa, uma pessoa ouve alguma coisa, né? E aí, eu acho que a intuição, a gente chama de intuição, né? Eu acho que ele é como se fosse o primeiro canal, assim, né? Aquelas impressões. Quando eu lembro que eu orava muito assim, Deus, eu quero que você desbloqueie as palavras de ciências em mim. E eu esperava ouvir, quando eu encontrava uma pessoa, esperava ouvir assim,
ele quebrou o joelho jogando futebol, tipo a frase inteira. Só que, com o tempo, eu comecei a aprender que muitas vezes uma palavra de ciência é uma ideia que vem na sua cabeça e não sai. Você olha para a pessoa, às vezes você bate o olho na pessoa e você, às vezes, pode vir uma palavra, tipo, único. Pode ser que venha uma assim, e pode até vir fisicamente, tipo, às vezes uma pessoa com dor no cotovelo esquerdo, e você olha para ela e você sente uma dor, eu falo, tipo, flash de dor, você sente a dor assim, vai embora, e vem junto com a impressão, ele tá com dor no cotovelo esquerdo. Sim. E aí você pergunta para ela, e às vezes é uma coisa engraçada, às vezes a pessoa tá com dor no cotovelo esquerdo, e eu tô diferente com a pessoa e eu tô no direito. Não sei como é que isso. Você tá com dor né? coisa e é no oposto. Não sei como funciona algumas coisas. Mas aí nem. Não sei. Mas, não, é uma jornada. Por isso que a vida espiritual, ela é uma jornada. E mais você. Parece que mais você bebe, mais você quer, porque você descobre. Caraca, até ontem eu achava que eu sabia, mas eu não sei nada. E eu quero saber. Eu ouvi uma vez a Emir Nogueira falando sobre como desenvolver, né? Que pergunta para ela como ela tem muito assim latente essa coisa de dom de ciência e tal, a palavra assim. E ela diz, você pede a Deus, Deus te dá, mas você já tem aquele início dentro de você e tudo é um fruto de exercitar, praticar e tal. Às vezes você vai se sentir mal, vai achar que não está falando direito, às vezes você vai falar uma coisa, não é exatamente, mas com o tempo, e Deus vai te dando mais e você vai errar no caminho. Graças a Deus, que a gente aprende. Meu, foi uma experiência muito engraçada quando começou comigo. Porque eu lembro que eu morava em Fortaleza, eu trabalhava no MAC, no Museu Dragão do Mar. E aí o primeiro foi ali, tinha um menino novato aí, e aí eu lembro que eu estava rezando aquele dia de João, não sei se estava de João, eu acho que estava de João, estava em tempo de quaresma. Aí eu falei, Jesus, então, me desbloqueia isso aí. Tipo. E aí eu vi uma pressão sobre isso, e o cara falava, né, tipo assim, você tem que confiar em Deus, e aí ele fez tipo um treinamento prático, né, tipo, você fechar os olhos e escolher uma pessoa, pedir para o Espírito Santo vir controlar tudo em você, e você sempre escutar sobre aquela pessoa, sabe? E depois você perguntar para ela. A parte mais constrangedora é você chegar uma pessoa e tipo, cara, eu não. E pô, ele deu até a fórmula que foi muito assim. Cara, eu não sei por que eu tô achando isso, mas eu tenho a impressão que isso aqui faz sentido. E aí, aquele dia, Deus me mostrou um dragãozinho verde claro, que era um joguinho. E eu olhei e fiquei um dragãozinho verde claro. Tipo, não faz sentido. Isso aí eu tô viajando, né? Que era a personagem favorita do meu novato do meu, de quando ele era criança. E aí eu saí aquele dia olhando para todo na rua, e tipo assim, Deus, alguma coisa sobre isso, alguma coisa sobre isso. E aí eu estava perguntando coisas para as pessoas no meio da rua, né? Hoje, bom, claro, né, de ser com sabedoria. Tipo, às vezes, e eu comecei a treinar também perguntando para Deus, tipo, coisas específicas. Sabe por quê? Como é que eu vou saber se eu estou certo? Jesus, me diz qual a preferida dele. E aí eu escutava. E aí depois eu ia, ei, você gosta de azul? Só falava, minha cor preferida. Ou às vezes falava não. E aí quando eu falava não, eu comecei a perceber que existem vários lugares de ressonância. Sim. Tipo, parece que quando o que você escuta é diferente quando tá errado. Parece que às vezes vem mais pra cá, não sei explicar isso aí, sinceramente. Eu queria explicar algumas coisas ainda, mas quando você ouve Deus, é pra cá, que quando você ouve sua cabeça, assim, não é diferente. Eu acho muito interessante. Soa diferente. A impressão é diferente. Seu testemunho interior é diferente. Você está disponível a perceber esses movimentos e a gente, às vezes... Você falou lá atrás uma coisa que eu me lembrei, né? Que, tipo, você conheceu uma pessoa que era muito apaixonada por Jesus e não parava de falar, né? Eu tive isso numa época e acaba que eu passei por uma coisa que muita gente passa, que é perceber que isso causa um constrangimento. É interessante que você pode falar de qualquer coisa com as pessoas. Você pode falar
de violência, crime, sexo, banalidade. Mas quando você fala Deus, ou você fala Jesus, as pessoas ficam incomodadas. E é uma coisa que eu acho curiosa, Sim, mais curiosa, assim, como as pessoas se incomodam, né, com Deus. E eu lembro que eu estava numa época de início, assim, de enamoramento, né, e eu não conseguia parar de falar de Jesus. E eu lembro de uma situação específica que eu estava com a minha namorada e um casal de amigos, e eu falei assim umas 2 vezes, e aí essa minha namorada me chamou a atenção, que estava ficando constrangedor. E aquilo depois aconteceu umas outras 2 vezes, eu fui meio que calando esse meu sim. impulso, né? E eu acho que tem a ver com isso que você está falando também. Às vezes você tem uma percepção que Deus permite que você tenha, e aí tem gente que vai achar que não é de Deus você sentir o cotovelo, ou você pensar num dragão, isso e aquilo. Mas, na verdade, é porque você é um ser natural e Deus age através do teu pensamento, através do teu físico, ou Sim. de evidências à tua volta e tal, né? E a gente tem que perceber que Deus não quer falar somente quando você abre a Bíblia, ou quando você para na capela, ou é isso, mas é na tua vida, porque senão você ia se tornar um ser religioso apenas na hora de rezar na capela ou com a Bíblia. Não, mas você é cristão, e você é filho de Deus, então Deus fala contigo como teu pai, né? Ou tua mãe, como você falou, ele age como uma figura paterna que cuida de você e que fala contigo em todos os momentos. Então é para você tá com o ouvido aberto, né, em todas as situações. Eu conto para as pessoas assim, Jesus, eu vi uma pregação, acho que foi em 2014, que o cara falou assim: você acha que Deus quer 10% do dinheiro, se possível? Você acha que ele quer uma hora do seu tempo de ação? Não quer. Ele quer todo o tempo, ele quer todo o teu dinheiro, ele quer todos os teus amigos, ele quer tudo. Então, tipo, acho que foi um momento onde eu me toquei bem. Não sou chamado a morar dentro da igreja, mas Deus está comigo. Se ele falou nunca te deixar, nunca te abandonar. Se eu estiver na padaria, vai estar. Se eu tiver, porque até se não como vai me proteger se ele não está canto comigo. Então, É. e aí se ele está comigo em todo canto, eu sei da distância, da dificuldade que foi para mim começar a ouvir Deus, por exemplo. Uhum. E eu já falasse comigo, mas sabia como ouvir. E aí, eu acredito que Deus quer falar comigo. E aí, se eu tiver padaria, talvez aquela menina do caixa, ela está com um problema onde ele precisa de uma resposta e Deus tem resposta, e ele quer falar com ela, mas ela não está entendendo, ou ela não está conseguindo nem tempo para parar, às vezes, a ouvir. E aí, nós precisamos ser resposta de oração das pessoas que a gente tiver. Então, se eu estou ali na rua, eu preciso estar. E intimidade é essa, não é, pô. Um dia eu estava numa adoração e o Senhor fala assim comigo: pare de pensar profissional. Não é um contrato de trabalho, não é como esse tipo. A gente tem que, o Senhor, eu tenho que, vamos lá, uma missão, vamos ali trabalhar. Não, é intimidade. Então, a gente sai na rua, e aí eu tô ali no metrô, às vezes eu olho uma pessoa com a cara fechada, e aí eu digo: por que ele tá com a cara fechada? Senhor, por que ela tá com a cara fechada? E o Senhor responde que ele acabou de ter um filho e ele tá preocupado com as despesas. É. Isso já aconteceu comigo, Aí metrô aqui na você vai igreja. acreditar E ou não, aí aí eu é falo, problema teu, né? Porque é uma questão de fé sua, de achar que é Deus falando ou que é a tua cabeça, né? pois é, e aí eu olhei no pacote, e olha que engraçado, eu olhei e fiquei, eu de novo já. E tipo, eu sou muito questionador. Uhum. Então, praticamente tudo que vem, eu fico, mas eu não sei, porque eu sei também que eu sou humano e que É, minhas emoções têm. sim. Então, às vezes você quer alguma coisa e você tá ali pedindo para Deus dar a opinião dele, mas você já tem opinião, e aí você vai procurar páginas que concordem com aquilo que você tinha na cabeça e vai É. dizer que Deus disse. Só que no fundo a gente sabe quando é Deus e quando não é. Mas Izzy, deixa eu te dizer uma coisa. Mas é Eu, aquilo de a gente estar atento, porque não existe um chapéu de cristão que eu coloco no domingo para ir para depois eu volto, eu tiro, ponho para cá, eu volto a ser mundano. Eu preciso ser espiritual a todo momento. E ao mesmo tempo, aí que é o lance do equilíbrio, né? Eu preciso ser espiritual a todo momento, mas eu preciso também
eu não preciso ser tão espiritual que eu esqueço que tenho um corpo. Deixa eu te falar uma coisa. A gente está tendo um probleminha de conexão de conversa e está picotando também. E assim, eu queria falar sobre tantas coisas com você, até porque assim, aquelas questões de história e tal que eu queria abordar, não vai dar para ficar para agora. Eu queria, de repente, assim, mais na frente, quando você também tiver, a gente conversa de novo e fala sobre outras coisas. Esse assunto que a gente está falando agora tem assim muito caminho e tal, mas a internet não está favorecendo. Então, cara, vamos deixar para uma próxima. E o papo foi ótimo, o que rolou hoje foi ótimo. Quero te agradecer pela disponibilidade e pela tua amizade. A gente vai se falando mais para frente. Muito obrigado também pelo convite. Conta comigo, tá junto. E sempre aqui. Então, na próxima a gente faz uma conexão melhorzinha e a conversa fica mais tranquila. Mas valeu, cara. Um abração para você e para todo mundo aí. Abraço, mano. Valeu.